Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para um propósito superior, para um propósito bom, para um propósito mais do que necessário em tempos tão terríveis, tão tristes, com tantas perdas e tanta discussão e tanta polarização. Um momento único que eu pretendo seja para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que decidiu parar um minuto da vida corrida, que tenho certeza que é, quanto é a minha também, para que possamos elevar o nosso pensamento e nos reunirmos em torno da figura paterna de Deus, da figura fraternal de Jesus Cristo, nosso Mestre, e de tantos espíritos superiores e bons e familiares, aqueles que prezam por nós e que nesse momento vão se unir em pensamento para rezar, para orar, para fazer uma prece. Então, meu irmão, minha irmã, deixem de lado, nesse momento, toda a sua angústia, toda a sua aflição, todos os seus medos, deixe-os todos de lado. Porque Deus vai estar conosco nesse momento e tudo será melhor. O aprimoramento, a depuração do nosso espírito é lento, porém inexorável. Nada vai impedir. Podemos, uns ou outros, demorar mais ou menos, mas nada vai nos impedir de evoluir. Deixemos a revolta daquele nosso irmão do caminho de lado e elevemos os nossos pensamentos para que eu possa agora aurir da lição que vamos obter da leitura ao acaso do Evangelho as melhores informações, as melhores compreensões e assim possamos ter um dia mais tranquilo e quem sabe evitar mais confusões, mais discussões do que seria se não tivéssemos parado para orar. Portanto, meus irmãos, eu abro agora o Evangelho. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. A missão dos espíritas. Se você, meu irmão, minha irmã, está assistindo isso, ou tem afinidade, ou até que seja, não tem nada contra a filosofia espírita, então pode ouvir isso com tranquilidade, porque somos cristãos acima de tudo. Missão dos espíritas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou o mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas.
Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e propagai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei. Mas que importa? É necessário regar o vosso suor, com o vosso suor, o terreno em que deveis semear. Porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade e de esperança e paz. Que importam as ciladas que armem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens que sois grandes perante Ide, homens, que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes, sem querer e ver, e aceitais os fatos da mediunidade. Mesmo quando nada conseguistes, obtém por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios de sol. A fé e a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, e depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, o vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis, então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram,
Como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. Podeis reconhecê-lo pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer a sua lei que triunfe. E os que seguem são os escolhidos, que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, a passagem é clara e conclama a nós, espíritas kardecistas, que tomamos contato com essa nova realidade, com o clareamento daquilo que ainda vinha muito obscuro no Evangelho. Porque antes não tínhamos os ouvidos para ouvir e nem os olhos para ver. Porém agora, com o advento do Espiritismo, e se nos consideramos espíritas, aí mais ainda que devemos nos ater a esse convite, quase que uma conclamação, um chamado para que divulguemos o que tomamos contato. Não importa os entraves, não importa as dificuldades, e não importa que o nosso interlocutor não aceite, não entenda, pois um dia vão aceitar e um dia vão entender, vão compreender. Somos agraciados porque tivemos o contato com este conhecimento tão profundo, tão verdadeiro e tão necessário para depurarmos o nosso homem velho em busca do homem novo. São chegados os tempos, meus irmãos e minhas irmãs, em que a farsa cairá, em que o engano, em que a ignorância cairão. Que seja a nossa bandeira, que seja a nossa arma mais forte, a fé, mas a fé racional, como pregou Kardec, a fé e o conhecimento da doutrina, tão clara e didaticamente explicada, para que nós possamos evoluir e levar a chance de que todos à nossa volta, que nos escutem, que evoluam também. Afinal, não é essa também uma faceta da caridade? Pois bem, irmãos, esta era a lição que foi lida ao acaso no dia de hoje. E eu chamo a todos vocês que assistirem esse vídeo a hora que for para encerrar rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o poder, a glória para todo e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.